Eu gostaria que, quando este programa terminasse, você separasse alguns minutos para ficar a sós consigo mesmo. Pare, respire fundo e reflita com sinceridade. Como você realmente se enxerga? Qual é a postura que tem adotado em relação a si mesmo? Talvez você esteja carregando acusações antigas, guardando erros do passado como se fossem provas permanentes contra você. Mas hoje pode ser o seu ponto de virada. Hoje pode ser o início de uma nova jornada. Obrigada por estar comigo no Desfrutando a Vida Diária. Quero conversar sobre algo que considero essencial e que, para alguns, pode transformar completamente a maneira de viver. Quero falar sobre recomeçar, especialmente no que diz respeito à forma como você se vê e ao que sente sobre si mesmo. Imagine por um instante se conseguíssemos nos enxergar como Deus nos enxerga. Quantas inseguranças cairiam por terra? Quantas culpas perderiam a força? A verdade é que Deus deseja realizar grandes coisas em sua vida. No entanto, quando você carrega uma visão negativa de si mesmo, quando vive preso à autocrítica e à vergonha, torna-se difícil aceitar as bênçãos que Ele quer entregar. Em 2 Samuel 9:1-13, lemos que Davi, já rei, perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul a quem eu possa demonstrar bondade por causa de Jonatas? Essa pergunta ecoa para mim como se Deus estivesse dizendo: há alguém a quem eu possa manifestar minha graça por causa de Jesus? Deus não nos abençoa porque somos perfeitos. Ele nos abençoa por causa da aliança estabelecida através de Cristo. Na casa de Saul havia um servo chamado Ziba. Quando ele foi levado à presença do rei, Davi perguntou: existe ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a bondade de Deus? Ziba respondeu que havia um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Esse detalhe é importante. Davi perguntou onde ele estava e Ziba explicou que ele vivia na casa de Maquir, em Lodebar. Então o rei mandou buscá-lo. Quando Mefibosete chegou diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Davi o chamou pelo nome e ele respondeu: eis aqui teu servo. Então o rei lhe disse: não tenha medo, eu lhe demonstrarei bondade por causa de Jonatas, seu pai. Devolverei a você todas as terras que pertenciam a Saul e você sempre comerá à minha mesa. Preste atenção na resposta de Mefibosete. Ele se inclinou e disse: quem é o teu servo para que atentes para um cão morto como eu? Essa era a imagem que ele tinha de si mesmo, um cão morto. Mesmo sendo neto de um rei, filho de Jonatas, que tinha uma aliança com Davi, ele não se via como alguém digno de honra. Ele não se percebia como herdeiro de privilégios. Talvez você já tenha ouvido muitos ensinamentos sobre seus direitos e promessas em Cristo. Porém, assim como Mefibosete, talvez nunca tenha ido ao palácio para tomar posse deles. Não porque eles não existam, mas porque, no fundo, você acredita que não merece. Pode ser que existam bênçãos, oportunidades e promessas que já são suas por causa do que Jesus fez, mas que você nunca reivindicou simplesmente porque não consegue se aceitar ou se perdoar. Por isso, volto a dizer, reserve um tempo, olhe para dentro. Como você tem tratado a si mesmo? Você ainda está preso a falhas antigas? Ainda se define pelos erros que cometeu? Davi não apenas restaurou a herança de Mefibosete, como também ordenou que Ziba e sua família cuidassem das terras para ele, e declarou que Mefibosete comeria continuamente à mesa do rei, como um dos filhos do rei. É isso que Deus deseja para você. Ele quer que você se sente à mesa dele, que viva como filho, não como estranho, que desfrute das promessas conquistadas por Jesus. Mas tudo começa com a maneira como você se vê. Hoje pode ser o dia de abandonar a imagem de cão morto e aceitar a identidade de filho amado. Hoje pode ser o seu novo começo. Hoje eu sinto que muitos de vocês estão apenas sobrevivendo, vivendo com pouco, quando Deus gostaria de lhes dar muito mais. Mas, por causa da maneira como se enxergam, vocês nem sequer têm coragem de pedir. No fundo, carregamos a ideia de que não somos dignos de receber nada de Deus. E de certa forma, é verdade, não merecemos. Porém, Jesus mereceu por nós.
Quando nos aproximamos do Pai em nome de Jesus, não estamos apresentando nossas falhas, nosso histórico ou nossas limitações. Estamos apresentando quem Cristo é. Não é sobre o nosso merecimento, é sobre o dele. Veja os 2 últimos versículos da história de Mefibosete. Ele tinha um filho pequeno chamado Mica, e todos os que viviam na casa de Ziba tornaram-se seus servos. Mefibosete passou a morar em Jerusalém e comia continuamente à mesa do rei Davi, mesmo sendo coxo dos 2 pés. Perceba isso. Ele se sentava à mesa do rei, apesar de ainda ter limitações. A deficiência não desapareceu, mas sua posição mudou. E há uma lição profunda aqui. Enquanto estivermos neste corpo, sempre teremos imperfeições e fraquezas. No entanto, graças a Deus por Jesus. Quando oramos, não fazemos pedidos em nosso próprio nome, mas no nome dele. Nossas limitações não impedem Deus de agir. Muitas vezes, quem cria as barreiras somos nós. Deus estava disposto a abençoar Mefibosete. O que o impedia era a forma como ele se via. E aqui está uma verdade importante. A maneira como você se enxerga influencia a forma como os outros o enxergam. Quer você perceba ou não, você projeta a imagem que carrega por dentro. Se falta confiança em você mesmo, isso transparece. E muitas vezes, as pessoas respondem à imagem que você transmite. Em Números 13, Moisés enviou 12 espias para examinar a terra de Canaã. Quando voltaram, 10 deles relataram ter visto gigantes, os descendentes de Anak, e disseram: aos nossos próprios olhos éramos como gafanhotos, e assim também parecíamos aos olhos deles. Observe isso. Eles se viam pequenos e acreditavam que os outros também os viam assim. Eles já estavam derrotados antes mesmo de lutar, porque ninguém vai além do que acredita ser capaz de fazer. Mas 2 homens, Josué e Calebe, tiveram outra postura. Eles declararam: somos capazes. Subamos agora e tomemos posse. Esse é o espírito que Deus deseja ver em nós: atitude, coragem e fé. Ele quer que confiemos que Ele está conosco e que por meio de Cristo podemos enfrentar qualquer desafio. E você? O que imagina para o seu futuro? Algo que o intimida? Algo para o qual acha que não tem capacidade? Talvez você realmente não tenha, mas Deus tem. Por isso, coloque sua confiança nele, não em suas próprias forças. Não deixe que fracassos passados definam seu amanhã. Só porque algo deu errado antes não significa que sempre dará errado. Há outro exemplo na Bíblia: Jacó, um homem extremamente importante na história bíblica, mas que também saiu mancando de uma experiência marcante com Deus. Em Gênesis 32, 24 e 28, lemos que ele lutou a noite inteira até o amanhecer. Jacó havia enganado seu irmão Esaú e tomado sua primogenitura. Esaú, por sua vez, também desvalorizou algo precioso ao vendê-la por um prato de lentilhas. Naquele tempo, a primogenitura significava uma porção dobrada da herança e uma bênção especial do pai, algo de enorme importância. Renunciar a isso era um grande desrespeito. Depois de tudo isso, Jacó viveu anos fugindo, com medo da reação do irmão. Ele não sabia que, com o tempo, Esaú havia deixado a raiva para trás e estaria disposto a reconstruir o relacionamento. Muitas vezes, carregamos medos que já não existem mais, fantasmas do passado que continuam nos perseguindo. Mas chegou o momento em que Jacó quis mudar. E essa é uma pergunta essencial. Você realmente deseja mudar? Porque mudança começa com decisão. Antes de qualquer transformação acontecer, precisamos querer. Precisamos estar dispostos a encarar a verdade sobre nós mesmos, parar de culpar os outros e assumir responsabilidade por nossas escolhas. Durante muito tempo, eu mesma usei minhas dores do passado como justificativa para certas atitudes. Fui abusada na infância e por anos atribuí muitos dos meus comportamentos àquilo. Até que Deus falou ao meu coração: isso explica parte da sua história, mas não pode ser desculpa para permanecer assim. Se você teve uma vida difícil, se sofreu injustiças, eu sinto muito pelo que passou. Deus também viu sua dor. Ele não ignorou suas lágrimas. Mas Ele é capaz de transformar aquilo que foi injusto em algo que produza propósito.
Só não permita que o seu passado se torne uma permissão para continuar agindo de maneira destrutiva. O que aconteceu com você pode explicar certas marcas, mas não precisa definir seu futuro. Deus quer curar, restaurar e fortalecer você. Mas isso começa quando você decide não mais se enxergar como derrotado, indigno ou incapaz. Começa quando você entende que, mesmo com suas limitações, ainda há um lugar reservado para você à mesa do rei. Quando aquele homem, e aqui estamos falando do homem com H maiúsculo, uma manifestação de Jesus ou do anjo do Senhor, viu que não prevalecia contra Jacó, tocou na articulação da sua coxa. No mesmo instante, o quadril de Jacó se deslocou enquanto ele ainda lutava. Ele saiu daquela experiência mancando. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já está amanhecendo." Mas Jacó respondeu: "Não te deixarei ir enquanto não me abençoares." Que declaração ousada! Você não acha? Eu não vou soltar até receber a bênção. Há algo de profundamente determinado nisso. E de certa forma, eu entendo. Houve momentos na minha vida em que orei repetidas vezes sobre a mesma situação e disse a Deus: "Não vou parar de orar até ver vitória nessa área." Deus aprecia a perseverança. Ele se agrada de uma fé que insiste, que não desiste facilmente. Quando a palavra de Deus declara que algo é seu por direito, por causa do sangue de Cristo, não abra mão só porque não aconteceu imediatamente. Persistência não é rebeldia, é confiança firme. Se você pecou, arrependa-se. Seja honesto com Deus. Confesse. Ajuste o que precisa ser ajustado. Mas não permita que erros do passado bloqueiem as bênçãos do presente. Creio que isso entristece o coração de Deus, porque Ele enviou Jesus para conquistar tanto por nós. E ainda assim, muitas vezes vivemos recebendo tão pouco. Tire os olhos do que você fez de errado e fixe-os no que Jesus fez certo. Vou repetir. Pare de concentrar sua atenção nas suas falhas e concentre-se na obra perfeita de Cristo. Ele fez isso por você. Voltando à história, o homem perguntou a Jacó: "Qual é o teu nome?" Ele sabia muito bem quem Jacó era, mas havia um propósito naquela pergunta. Jacó respondeu quase como um sussurro de reconhecimento: "Meu nome é Jacó." E esse nome significava suplantador, enganador, trapaceiro. Ao dizê-lo, ele estava encarando a própria identidade. Era como se dissesse: "Eu tenho sido isso, eu enganei, eu manipulei, eu vivi dessa forma." Mas ele não queria mais continuar assim. Então Deus declarou: "Você não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste." Há algo poderoso nisso. Deus não apenas perdoa, Ele redefine identidade. Sempre com reverência, mas com firmeza, você pode se posicionar diante de Deus e dizer: "Está escrito na tua palavra e eu estou tomando posse disso. Se houver algo que preciso corrigir, mostra-me. Se houver um passo que preciso dar, revela-me. Mas não vou desistir da bênção que prometeste." Alguns já se acomodaram. Eu sinto isso. Você talvez tenha se convencido de que não é o tipo de pessoa que Deus escolhe para abençoar, que outras pessoas recebem, mas você não. Ouça com atenção. Deus deseja abençoar você. Ele quer fazer mais do que você consegue imaginar. Mas você precisa começar a acreditar nisso. Mesmo que você esteja mancando, como Jacó estava, ainda pode sentar-se à mesa do rei. Jacó saiu daquela noite com uma marca física, mas também com uma bênção. Ele mancava sim, mas mancava transformado. Ele havia vivido de maneira errada, mas decidiu que queria viver de forma diferente. Agora teria que enfrentar Esaú, seu irmão. Tentou enviar presentes adiante, quase como subornos, para apaziguar a situação. Porém, quando finalmente se encontraram, Esaú disse: "Você é meu irmão. Não preciso de presentes." Ele já havia deixado a mágoa para trás e queria restaurar o relacionamento. Deus abençoa os que se sentem à margem. Ele alcança os feridos, os marcados, os que mancam. Sofonias 3:17-19 traz uma promessa extraordinária. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar. O Espírito Santo habita em você. Você é morada de Deus. Pense nisso. Se você entregou sua vida a Cristo,
O próprio Espírito dele vive dentro de você. Ele é poderoso para salvar. Ele se alegra em você com júbilo. Ele descansa em seu amor. E o texto diz algo impressionante. Ele não traz à memória os pecados do passado. Ele não os menciona. Ele se regozija sobre você com cânticos. Já aconteceu de alguém dizer que perdoou você, mas logo em seguida relembrar seus erros? Eu perdoo, mas não esqueça que você fez isso e aquilo. Isso não soa como perdão completo, não é? Mas Deus não age assim. Quando Ele perdoa, Ele realmente perdoa. A Bíblia ensina que quando nos arrependemos de verdade, quando decidimos mudar de direção, como Jacó fez, Ele apaga nossas transgressões. Jacó estava cansado da antiga vida. Ele queria fazer as coisas do jeito de Deus. E quando tomou essa decisão, recebeu perdão e uma nova identidade. Há pessoas que pedem perdão, mas nunca o recebem de fato. E o que quero dizer com isso é, elas não se perdoam. Talvez você até acredite que Deus já o perdoou, mas continua punindo a si mesmo internamente. Deixe o passado onde ele deve ficar. Avance para o que está à frente. Eu realmente creio que alguém está sendo profundamente tocado por isso agora. Quando Deus perdoa, Ele não guarda registros para usar contra você depois. A palavra diz que Ele se esquece. Então por que você continua lembrando? Uau! A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados para tão longe quanto o leste está do oeste. E ninguém consegue medir essa distância. É infinita aos nossos olhos. Isso significa que Ele realmente não se lembra mais deles. Então pare de continuar trazendo a Deus erros que Ele já apagou. Quando você insiste em falar de pecados antigos, é como se estivesse mencionando algo que Ele já decidiu esquecer. Ele não mantém um arquivo secreto para usar contra você depois. Eu sei disso por experiência própria. Quando eu tinha pouco mais de 20 anos e estava começando a frequentar a igreja com meu marido, todas as noites eu me ajoelhava ao lado da cama e fazia sempre a mesma oração. Deus, perdoa os meus pecados. Ajuda-me a ser uma boa esposa, uma boa mãe e, acima de tudo, uma boa cristã. Porque se eu for uma boa cristã, tudo vai dar certo. Eu repetia isso noite após noite, durante muito tempo. Até que certa vez senti profundamente no meu coração o Senhor dizer: eu te perdoei na primeira vez que você pediu. Aquilo me impactou. Na primeira vez que pedi perdão, Ele já tinha me perdoado. O problema não era Deus, era eu. Eu não tinha me perdoado. Eu continuava falando de pecados antigos, coisas do passado que já tinham sido tratadas. Não eram nem falhas atuais, eram lembranças que eu insistia em carregar. Em Sofonias lemos que Deus promete reunir os que estavam dispersos, os que se sentiam envergonhados, aqueles que sofreram humilhação e peso por causa do exílio. E Ele declara algo poderoso: eu mesmo tratarei com todos os que te afligem. Que promessa! Deixe Deus cuidar dos seus inimigos. Você não precisa fazer isso sozinho. Ele diz: eu salvarei os mancos, reunirei os marginalizados, transformarei sua vergonha em honra, farei deles um nome e um louvor. Deus tem um cuidado especial pelos feridos, pelos esquecidos, pelos rejeitados, pelos que foram abusados ou deixados de lado. Ele se inclina para os que carregam marcas. Mas para experimentar isso, você precisa começar a se enxergar de uma maneira completamente diferente. A Bíblia usa uma expressão que muda tudo: em Cristo. Essas duas palavras transformam nossa identidade. Eu não me apresento diante de Deus confiando no meu histórico ou nas minhas obras. Eu me apresento em Cristo. Vou a Ele no nome de Jesus, apoiada no que Jesus é. Cristo tomou sobre si nossas falhas e nos entregou sua justiça. Ele assumiu o que era nosso e nos ofereceu o que era dele. E tudo o que Ele pede é que creiamos. Talvez você nunca tenha dado esse passo de fé. Talvez nunca tenha entregado sua vida a Jesus. Se esse for o seu caso, saiba que você pode começar hoje. A salvação não depende do seu currículo, da sua aparência, da sua posição profissional ou do que você já conquistou. Ela depende de Cristo. Em Filipenses 3:3 está escrito que nós, que pertencemos a Cristo, não colocamos nossa confiança na carne. Não confiamos em vantagens externas, títulos ou habilidades naturais, mas nos gloriamos em Cristo Jesus. Então pense, quando você se sente confiante, em que está se apoiando?
no seu desempenho, nos seus resultados, em vitórias momentâneas? Não construa sua segurança sobre algo instável. Coloque sua confiança em quem você é, em Cristo. Ele vive em você. Por meio dele, você recebe força, sabedoria e direção. O Espírito Santo habita dentro de você para guiar seus passos. E mesmo que ainda existam fraquezas, mesmo que você esteja mancando como Jacó, isso não anula o seu direito às bênçãos que Jesus conquistou. Você pode mancar, mas pode mancar abençoado. Eu, sinceramente, não quero ver você viver nem mais um dia abaixo do que Deus preparou para você. Que hoje seja um divisor de águas. Que seja o início de uma nova forma de se enxergar, de crer e de viver. Obrigada por estar conosco. Que este momento marque uma virada real na sua história.